Olá, sou Edilane Demarque Martini e hoje eu e meus colegas Andressa Maísa, Henrique Guimarães e Janaína Teixeira, discentes do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste, orientados pelo professor Dr. Alan Andrade Mesquita, iremos falar sobre criação de abelha sem ferrão, Tretagonisca angustulata, conhecida como abelha jataí. As abelhas, elas são os principais polinizadores de espécies de aves na Amazônia. São operárias da conservação das florestas, árvores e outras plantas se reproduzem, multiplicam-se e dão frutos por meio de um eficiente trabalho de polinização e fecundação feito pelas abelhas, que elas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema e produção de alimentos para o homem e animais nas florestas tropicais. No entanto, o desmatamento e as queimadas, eles ameaçam esse exército de polinizadores que defende de forma quase invisível a biodiversidade. Assim, a valorização, proteção, conservação e criação das abelhas nativas garantem a manutenção das florestas a partir de informações e um manejo correto. Olá, me chamo Andressa e irei dar continuidade apresentando as características da abelha jataí. Bom, a abelha jataí, ela possui uma cor amarelo-ouro e tem as corbículas pretas. Essas corbículas são um aparelho coletor onde o pólen é recolhido. Ela é uma abelha bastante mansa, que chega a dar no máximo uns beliscões ou ela gruda cerume nos intrusos quando ela se sente ameaçada. E essa característica de ela ser mansa permite que ela seja criada próximo de pessoas e animais. E como ela também é uma abelha bem rústica, ela tem uma grande capacidade para fazer ninhos e de sobreviver em diferentes ambientes, podendo até ser em zonas urbanas. Ela é conhecida também como abelha indígena ou mosquito amarela. Agora eu vou falar um pouco das operárias. Bom, elas medem aproximadamente 5 milímetros de comprimento. Elas têm o abdômen dourado, a cabeça e o tórax um preto opaco. E como elas não possuem ferrão, elas têm mandíbula que usam contra os insetos invasores das colônias. Elas podem chegar a voar até 1.000 metros para coletar o néctar, pólen ou a resina. E o número dessas operárias eles podem variar de centenas até 5.000 por colmeia. E elas exercem várias funções, como faxineiras, sentinelas e coletoras. Aqui nós temos uma imagem das operárias trabalhando na entrada do ninho. E o que é bem interessante em relação a essa espécie é que elas são extremamente asseadas, porque elas não pousam em qualquer dejeto atrás de materiais para construir o ninho, diferente de algumas espécies que chegam até a retirar material de fezes de outros animais. E agora os zangões. Bom, eles se assemelham às operárias, só que eles têm um porte um pouco maior e o abdômen mais longo. Eles são também um número bem reduzido em relação às operárias, que eles podem chegar até em torno de 4 abelhas. E eles são procriados apenas na época em que vai soltar uma nova família. E a sua única função é de fecundar a rainha virgem e depois desaparecer. E a rainha, que ela chega a medir até 10 milímetros de comprimento, ela possui um abdômen bem desproporcional para o corpo dela, e quando ela é fecundada, o abdômen dobra de volume e ela perde a capacidade de voar. Na época do fluxo nectarífero, sua postura pode chegar a 50 óvulos por dia. E a rainha virgem, ela é bem arisca, então ela só voa para ser fecundada. E nessa imagem a gente pode fazer a comparação de tamanhos de uma pupa de uma abelha rainha e de uma abelha operária, que é onde a gente pode ver que são bem distintos. As abelhas recém-nascidas, elas têm uma cor de amarelo pálidas, são bem lentas e não voam. Elas são encontradas durante todo o ano e em maior número no início da primavera. As abelhas sentinelas, que são as que ficam cuidando à entrada da colmeia, elas podem variar desde
algumas até mais de 30 abelhas. E aqui nós temos essa imagem que eu achei bem interessante, porque ela mostra a abelha depositando pólen dentro da colmeia. Dentro da colmeia tem vários potes, igual a esse aqui, para o armazenamento do pólen. Organização social. A arquitetura e a organização do ninho da abelha jataí, eles são marcados por características peculiares. A entrada do ninho, ela é caracterizada por um tubo de cerume marrom amarelado com bordas mais estreitas de cera mais clara, como podemos ver aí na imagem. A morfologia da entrada do ninho é típica, pois possui um tubo com 3 a 4 centímetros de comprimento, com abertura que permite a passagem de várias abelhas ao mesmo tempo, como podemos ver na imagem, construído de cera ou cerume com pequenos orifícios na parede. A entrada é fechada à noite e só é reaberta pela manhã. No interior, os favos são horizontais e apresentam um invólucro de cerume, formado por várias lamelas, que têm função termorreguladora. Nessas abelhas é comum encontrar depósitos de própolis dentro da colônia, que são utilizados juntamente com a cera para fechar os buracos e para construir as paredes das células do ninho, onde ficam os ovos e os potes de alimento. Um estudo recente realizado por Menezes et al. 2012 mostra que nas colônias de jataí ocorrem indivíduos adaptados fisicamente para o desempenho de uma única função ao longo de sua vida, que é a defesa da colônia. A descoberta da existência de uma casta de soldados em Jataí representa um notável exemplo de adaptação defensiva em abelhas sociais e serve como um lembrete de que abelha sem ferrão não significa abelhas indefesas. A defesa do ninho em Jataí é realizada por dois grupos de abelhas soldados, uma parte guarda a entrada enquanto a outra sobrevoa o local e monitora a chegada de inimigos. A caça de soldados representa apenas 1% da colônia, ou seja, de 30 a 50 indivíduos. Olá, eu sou a Janaína e estarei falando agora sobre o tipo de colmeia. Bem, a caixa para abelhas jataí, comparada com a caixa de abelhas com ferrão, ela é bem menor, sendo uma parte maior para o ninho e uma menor para a melgueira. A colmeia para essa espécie ela é composta pelo fundo, que possui um tubo por onde as abelhas chegam para entrar no ninho, sendo o ninho e um sobreninho. O ninho de jataí ele deve ser grande, pois o processo de multiplicação da abelha é difícil, por elas serem uma espécie muito sensível, já que não contém ferrão e elas enxameiam facilmente. A melgueira e, por fim, a tampa, que estará realizando a proteção e fechando a parte superior da caixa, como podemos observar na imagem à esquerda. Na imagem à direita está sendo demonstrado o tipo de modelo da parte interna que cada elemento da colmeia deve conter. Manejo geral na colmeia. É importante que as abelhas tenham alimentação artificial constante no período de chuva. Elas necessitam de alimentação reforçada, que consiste em uma solução de água com açúcar, denominada também de xarope, para garantir a sobrevivência nas condições de poucas flores no período chuvoso. A alimentação artificial constante ela é considerada como uma das principais etapas do manejo, principalmente no inverno, que é quando as colmeias precisam de alimentação de reforço devido à baixa coleta de néctar e pólen. Isto ocorre porque há poucas floradas no período das chuvas na Amazônia. Algumas espécies de plantas, como o açaí, é uma boa alternativa para as abelhas conseguirem matéria-prima no período de chuva, visto que o açaí tem capacidade de produzir pólen o ano todo, o que auxilia o manejo das colmeias, caso na área de meliponário exista um açaizal natural ou plantado. Outros métodos importantes de ser realizado é o mínimo de perturbação da colmeia. Quando as abelhas estão alocadas nas colmeias, elas necessitam de tranquilidade para não abandonar o ninho, para evitar perder a rainha e diminuir as chances de sucesso do ataque de predadores. Verificação das atividades diárias. É importante que o produtor ele observe atentamente as colmeias para ver se houve alguma modificação de um dia para o outro. Para que evite a perda das colônias por inimigos naturais, o uso de agrotóxicos e outras situações ocasionais, é preciso realizar essas visitas diariamente ao meliponário. Deve ser realizada a limpeza da área do meliponário, o terreno deve estar sempre limpo, isto garante a segurança do meliponicultor em visita às colmeias contra possíveis ataques de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas.
Além do mais, em todas as etapas de produção, o mel necessita de higiene total, pois trata-se de um alimento. A limpeza evita possíveis contaminações e riscos para a saúde das pessoas que irão consumi-lo. Realizar a cobertura das colmeias contra chuvas. No meliponário, as colmeias devem receber uma cobertura de telha para evitar tanto a incidência de sol como a chuva intensa. Deve-se lembrar que a madeira das colmeias é resistente até certo ponto às radiações solares e à água de chuva intensa. Realizar também a vedação das laterais com fita. No momento da transferência para a colmeia, recomenda-se a vedação das frestas com auxílio de fita gomada. Quando você perceber que as colmeias estão vedadas internamente, não será mais preciso utilizar as fitas gomadas. Manter os cavaletes umedecidos com óleo de cárter usado. As formigas e cupins são os inimigos naturais que destroem as colônias de abelhas e precisam ser eliminados antes da montagem do meliponário. Quando isso não é possível, deve ser usado uma tira de espuma para amarrar no cavalete e manter essa espuma encharcada com óleo de cárter usado. Limpeza das colmeias. Caso não seja feita uma limpeza rotineira, ao longo do tempo, as colmeias acumulam entulho natural de folhas, cascas de árvores, teias de aranha, maribondos, lagartixas, sapos, aranhas, escorpiões e até mesmo cobras. Portanto, deve-se realizar uma limpeza periódica para evitar perdas de colmeias e acidentes com o meliponicultor. E, por fim, deve ser realizado a substituição ou conserto de módulos danificados. Na Amazônia, a umidade e mudanças do clima aceleram o desgaste da colmeia. Quando constatar que as partes da madeira precisam ser consertadas ou substituídas, não espere muito tempo. No entanto, avaliar se é melhor realizar primeiro a transferência completa da colônia antes de qualquer reparo. Isso porque a perturbação pode prejudicar a colônia, levando à morte da rainha ou ao abandono da colmeia. Sou o Henrique e agora, dando sequência ao trabalho, irei falar um pouco sobre a colheita do mel e o beneficiamento. Antes de iniciarmos os métodos de colheita do mel, vamos falar um pouco sobre o preparo para se realizar a colheita. Tendo como base os diferentes arranjos produtivos presentes no Brasil para a produção de mel de abelha sem ferrão, é definida a existência de 3 locais que são usualmente utilizados para fazer a colheita do mel. O primeiro desses locais é o entreposto, que também é conhecido como Casa do Mel. De acordo com o Ministério da Agricultura, é obrigatório a criação desse entreposto, pois é nele que serão recebidas as melgueiras vindas dos apiários, e também é lá que serão realizadas as atividades de coleta, beneficiamento, envase, rotulagem, armazenamento e a distribuição do mel. O próximo local é a unidade de coleta, que é uma unidade móvel que se monta próximo ao meliponário. Isso facilita a colheita do mel e não há necessidade de então levar esse mel para ser coletado lá no entreposto. Então isso já é uma vantagem que facilita para o produtor. E o terceiro local seria o próprio meliponário propriamente dito, que é onde estão as abelhas e onde será produzido o mel. Agora, falando um pouco sobre os métodos de colheita, o primeiro método é o método da compressão e perfuração dos potes. Esse método consiste em abrir a tampa da caixa e, com algum objeto pontiagudo, perfurar os potes de mel, e em seguida eles são inclinados e o mel é derramado. As vantagens desse método é a simplicidade, a acessibilidade, baixo custo e a eficiência. Já como desvantagens temos o potencial de contaminação e a possibilidade de influência do pólen no aroma do mel. O próximo método é a sulcação com a seringa. Esse método é simples, consiste em utilizar uma seringa e insere no pote de mel e é sugado o mel. Então, desse jeito, o mel ele não tem contato com o ar exterior, né? Então, as vantagens são a simplicidade, a acessibilidade, o baixo custo e a asepsia. E já como desvantagem, ele é pouco eficiente. Outro método ainda é a bomba elétrica de sulcação. Ela consiste basicamente na mesma coisa que a da seringa, só que aqui é usada uma bomba elétrica, então tem uma maior eficiência e consegue ter maior coleta de mel em um tempo bem mais rápido. Como vantagens é a eficiência,
a asepsia e a compatibilidade com recipientes maiores de coleta. Porém, como desvantagens, tem um custo relativamente mais elevado. Ela depende de energia elétrica e o fluxo contínuo e acelerado, e que proporciona a oxigenação do mel. Outro método é a bomba de sucação manual, que é semelhante ao anterior, porém aqui não tem uso de energia elétrica. Então ele ainda, como vantagens, é um custo intermediário, então ele é mais barato que a utilização de bombas elétricas. Ele ainda mantém a asepsia, tem a compatibilidade com outros recipientes maiores de coleta e a independência de energia elétrica, como foi dito. Só que como desvantagem ele tem uma eficiência intermediária. Agora vamos falar um pouco sobre as técnicas de beneficiamento. Nelas inclui a refrigeração, desumidificação, pasteurização e a maturação do mel. Essas técnicas elas são utilizadas para transformar o mel in natura, no qual tem grande potencial de fermentação, em um produto mais estável e que ainda mantém as suas características físicas, químicas e sensoriais pelo maior tempo possível. A refrigeração ela consiste em basicamente refrigerar o mel após ser envasado, e ela apresenta uma grande eficiência, já que esse processo vai diminuir a proliferação de leveduras e bactérias e ainda retarda a fermentação. Porém, já numa escala comercial, o uso de refrigeração já é um pouco mais complicado. Ela é utilizada mesmo para o consumidor. Quando comprar o mel, ele já deve colocar na geladeira para conservar ele por um maior tempo, principalmente se o mel for de abelha sem ferrão. Outro processo muito utilizado é a desumidificação, já que recomenda-se que o teor de água no mel seja reduzido para 20% ou menos, já que nessa concentração o mel vai durar em torno de 2 anos. Para realizarmos esse processo, podemos usar a máquina de desumidificação, na qual ela desidrata o mel a frio, e isso não danifica a composição natural dos nutrientes nem das vitaminas presentes no mel. Porém, esse equipamento ele tem um custo que pode variar entre 20 mil a 100 mil reais. Outra opção é a sala de desumidificação. Nele, uma pequena sala é equipada com um desumidificador de ar, que é um equipamento disponível no mercado que geralmente é utilizado para combater mofo nos ambientes. Além do desumidificador, também é utilizado o ar-condicionado e prateleiras. O mel ele é disposto em bandejas de plástico ou inox, e o funcionamento ele é simples. A água do mel ela vai evaporar por causa do ar seco gerado pelo desumidificador. Enquanto isso, o ar-condicionado ele colabora retirando o vapor da sala para o ambiente externo. Outra técnica de conservação é a pasteurização, que consiste basicamente no aquecimento do alimento a determinada temperatura por um determinado tempo para eliminar micro-organismos. No caso do mel, ele é envasado já no recipiente de armazenagem ou no recipiente que será comercializado. Em seguida, ele é aquecido em banho-maria a uma temperatura de 65 graus, pois acima de 65 graus já pode ter perdas na qualidade do mel. E em seguida, ao que atinge a temperatura, os recipientes eles são lacrados e posteriormente a isso eles são resfriados em água corrente. Outra técnica é a maturação, que trata-se de um método que, diferentemente dos que a gente apresentou aqui, ele não luta contra a fermentação, mas sim ele se aproveita dela. Basicamente, o mel ele é colhido, colocado em garrafas de 500 ml, e essas garrafas elas são armazenadas em ambiente escuro, em uma caixa de isopor a uma temperatura estável, de aproximadamente 30 graus. Depois de uns 15 dias após a colheita, as tampas das garrafas são levemente afrouxadas, permitindo a liberação do gás carbono, e com isso que é formado pela fermentação. Esse procedimento ele é repetido semanalmente por um período de 3 a 6 meses, até que se observe a estabilização da fermentação. Essa condição ela é observada quando o clorinho formado pela espuma da fermentação ele se adere à garrafa, ou seja,
quando a gente inclinar a garrafa e esse colarinho ele não se mexer mais. Posteriormente a isso, esse mel maturado ele é envasado, rotulado e ele daí está pronto para comercialização. Expectativa de produção e lucro. A produção de mel realizada pelas JI é muito pequena. Elas conseguem produzir em média 1 litro de mel por ano, podendo chegar até 3 litros com o uso de colmeias racionais. Uma quantidade pequena comparada com a produção das abelhas com ferrão, que podem chegar até 50 quilos pelo mesmo período. Esse mel ele é de difícil produção, pois as abelhas sem ferrão são muito seletivas na busca por néctar, que justifica um sabor único desse mel. Pelo fato da baixa produção, a demanda não consegue suprir a procura do mercado, ocasionando o aumento do preço, pois o mel das abelhas sem ferrão é especial, tem sabor, cor e aromas completamente diferenciados. Em questão do lucro, o preço do mel varia de R$ 80 a R$ 100 o litro. Com a implantação de 50 colmeias racionais, sendo vendido por R$ 100 o litro de mel, o produtor terá retorno de R$ 5.000 dessas 50 colmeias, sem levar em consideração o preço de mão de obra para a coleta e o confeccionamento das colmeias.